Fala meu povo, que quem tá falando é o Luiz, eu espero que vocês estejam bem. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui, por favor, que eu tô tentando ajudar vocês com tutoriais gratuitos, então vocês podem me ajudar se inscrevendo e deixando o seu like também. Eu vou ensinar vocês a fazer esse jack aqui. Pra quem não sabe, no final do vídeo vai ter um cardzinho da caneca desse mesmo jack, vestido de Papai Noel. Então, o que vocês vão precisar vai ser de biscuit, papel alumínio, uma base de MDF, arame e um pouquinho de tinta, gente. E tentar fazer, pôr a mão na massa, literalmente, e tentar fazer. Então, eu deixo um abraço pra vocês. E olha, vou digitalizar pra vocês o esboço que eu fiz e eu vou deixar o link no primeiro comentário, tá bom? Que aí vocês podem estar imprimindo pra vocês terem a proporção exata de como fazer. E é nóis. Se vocês conseguirem fazer, me mandem, me deem um feedback, me mandem uma foto no Insta, diga se ficou bom, se ficou ruim ou coisa do tipo. Se vocês tiverem alguma crítica, desde que seja construtiva, deixa aí no comentário também, que daí eu vou estar lendo e pra mim poder melhorar ainda mais os vídeos. Então é nóis, gente. Um abração do Luiz pra vocês e um ótimo fim de ano. Tchau! Fala, gente. Para começar, eu fiz um pequeno esboço do jack, fiz um desenho em si para mim utilizar como referência das proporções, né, para saber a proporção exata do que eu vou estar fazendo. Eu utilizei uma imagem do celular mesmo para mim seguir como referência. Sinta-se livre para estar se inscrevendo no canal, tá deixando o seu like, que isso ajuda muito. Aqui isso me inspira a trazer mais conteúdo para vocês. Se depender de mim, vai ter muita coisa boa por aqui. Eu fiz o esboço, depois eu peguei um pedaço de arame, bem grandão. Eu fiz uma volta nele para ser a parte da cabeça, como vocês podem estar vendo aí. E o arame ele é bem grande, mas a intenção é que ele seja grande mesmo, maior que o jack. Que vocês já vão ver o porquê, que é uma técnica que facilita bastante pra gente manter a nossa peça de pé e conseguir trabalhar em cima dela, tá bom? Ali, ó, a parte maior que passa do pezinho, eu dou uma entortada. Que no caso, como vocês podem ver aí, eu faço tipo um círculo em volta dessa estrutura, que depois eu consigo estar prendendo ela em cima de uma base de MDF com uma fita adesiva e deixando a estrutura de pé, para mim estar trabalhando. Como vocês podem ver aí, a estrutura fica de pé. Depois eu peguei um pouquinho de papel alumínio, que eu vou estar preenchendo esse tronco. Em si eu só vou preencher o tronco, porque o jack ele já tem o braço e a perna fina, então não tem muita finalidade eu utilizar o papel alumínio ali. Se ficar muito grande e você estiver apertado, para não ficar muito difícil de você apertar, você pode estar pegando um alicate e apertar, que daí vai amassar bem esse papel alumínio. Depois eu peguei um pedaço de arame e eu finquei no papel alumínio mesmo, bem ali na parte dos braços, né, no ombrinho, pra mim tá fazendo a estrutura do braço dele. Depois eu peguei um pouquinho de fita crepe, fita adesiva, não sei se é fita crepe, e eu passei nesse papel alumínio, que é melhor pra gente estar trabalhando em cima dele depois. Aí ali com uma base de MDF, eu peguei essa estrutura,
E naquela parte que ficou sobrando, eu prendi com a fita adesiva. Porque daí ela fica bem presa e a gente consegue trabalhar com ele já de pé, pra gente não ter que ficar pegando na mão. Depois, com o biscuit vermelho, eu preenchi toda essa parte. Tipo, comecei pelos pezinhos, pelas pernas. Aí você alisa bem, vê se você não deixou o arame visível, claro. Ali eu preenchi o tronco dele. Você não precisa se preocupar muito em deixar tudo perfeitinho, porque ele é bem simétrico, o nosso jack. Não tem músculo, não tem nada. Então é bem simples da gente estar fazendo. Ali eu preenchi o bracinho. Eu já coloquei meio que numa posição, né? Na posição que eu queria, os braços. Sendo um braço na cintura e o outro com erguido. Aí aqui, gente, eu peguei uma bolinha. Eu usei a referência que eu fiz, né, o desenho, para saber mais ou menos o tamanho da bolinha. Eu utilizo a referência para saber se está um pouquinho correto. Depois eu peguei um boleador e fiz dois furinhos mesmo. Tipo, se vocês olharem o jack, não tem segredo nenhum. Ali eu peguei um boleador um pouquinho mais maior para me fazer um furo um pouquinho maior. Sempre verifiquem a referência para ver se o tamanho está correto. Aí depois eu peguei uma estaquinha de corte, né? Pode ser um estilete, uma faquinha, qualquer coisinha. E eu fiz o sorrisinho, vamos dizer assim, que é a marca da boca do Jack. Depois daquilo eu fiz um buraquinho na parte de baixo para mim poder estar encaixando ali na estrutura de arame. E eu encaixei, não tem segredo. Eu uni as duas partes, o pescoço e a cabeça. E nessa etapa inicial é só isso mesmo. Aí depois eu peguei um pouquinho mais de biscuit, só pra verificar mesmo, né, pra mim deixar um pouquinho mais certo, porque eu percebi que o bracinho tava um pouquinho fino e com algumas marcações. Peguei o biscuit vermelho e arrumei aquilo ali. Agora eu peguei um pouquinho de biscuit branco, uma cobrinha, e eu coloquei pra ser a parte branca da roupa, né, aquela parte de algodão da roupa do Papai Noel, que é bem antes da mãozinha. Ali eu peguei a referência, eu coloquei pra mim saber exatamente onde que fica o algodãozinho da botinha dele. Que é como vocês podem estar vendo ali. A bota dele é preto, mas depois eu vou pintar, tá? Aquela parte de baixo.
É com uma estaquinha mesmo, eu utilizei uma de silicone, eu fiz as marcações dos dentes, vamos dizer assim, do nosso Jack. Depois eu peguei um pouquinho de biscuit, eu coloquei bem entre os dois buraquinhos dos olhos para dar um volume e a gente fazer o narizinho dele. Depois eu só fiz 2 furinhos para fazer a marcação do nariz dele, sabe? Peguei depois um pouquinho de biscuit preto, eu fiz o cinturão do Papai Noel, assim, da roupa de Papai Noel. E eu coloquei bem ali no meio da cintura dele. Depois eu peguei um pouquinho mais de biscuit preto também e eu fiz as botinhas dele, o pezinho dele. Que é bem simples, gente, não é muito difícil não. Aí eu peguei um pouquinho de biscuit vermelho, eu fiz um grande triângulo, vamos dizer assim, fino, pra gente fazer o gorrinho dele. Ali com a estequinha eu fiz algumas marcações de tecido. Aí você coloca na cabecinha dele pra ver se o tamanho tá legalzinho. Se tiver, tudo bem, se não tiver, você arruma. Depois eu fiz uma... Eu peguei um pouquinho de biscuit branco e eu coloquei também na ponta desse gorro para ser o algodão. E com alguma estequinha eu fiz algumas marcações ali para representar um pouquinho do algodão, sabe? Só fazer furinhos mesmo. Aí eu peguei o Super Bonder e eu já colei para ficar bem coladinho e certinho. Aqui eu fiz uma pequena bolinha, mas essa bolinha eu tiro, tá? Que é a bolinha da ponta do gorro, eu tiro ela depois. E depois quando o gorro tá um pouquinho mais seco, eu coloco de novo. Agora eu peguei um pouquinho de biscuit branco. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz no gorro, que é um grande triângulo, vamos dizer assim. Apenas que eu puxei as duas pontinhas dele pra gente estar encaixando a barba da roupa do Jack, né? A barba do Papai Noel. E com uma estequinha eu fiz algumas marcações simples, só pra dar uma diferença e não ficar completamente liso, pra parecer pelo, sabe? Essa barba, ela cola bem no gorro, tá? Você tem que colar ela na parte de cima do gorro, como vocês podem ver aí no vídeo. Aí ali eu tirei a bolinha do gorro, tá? Só para o biscuit secar e ele não entortar. Depois que o gorrinho secar, eu coloco a bolinha de novo. Aí agora na parte da mão, a gente vai fazer em si pequenos quadradinhos que são um pouquinho triangulares. Você pode estar usando a referência aí, caso você tenha feito. Ou tenha uma referência. E você já pode estar encaixando na mãozinha. Eu vou fazer uma mãozinha bem simples pra gente, só pra vocês estarem entendendo um pouquinho. Depois eu fiz vários dedinhos com um biscuit branco mesmo, de um tamanho um pouquinho legal. E com uma estequinha bem suave, para mim fazer as marcações dos dedos, eu peguei a estequinha, coloquei em cima desse dedinho e enrolei, que dela já ficou com uma marcaçãozinha legal. Então eu fiz todo esse processo na mão inteira dele. Dali eu fui escolhendo. O Jack em si ele só tem 4 dedos, tá? Não tem 5 como a gente. Então ali eu fui colocando os 4 dedinhos do jeitinho que eu queria. E eu fiz desse jeito porque eu quero que ele segure um presente ali na outra mão. E na outra mão, na outra mãozinha eu quero que ele fique com os dedos na cintura, né? Como vocês podem ver aí no vídeo. Depois eu peguei 2 bolinhas de biscuit preto pra mim fazer o olho escuro dele, né? Porque o Jack ele tem um olho profundo. Pra dar essa profundidade eu coloquei um pouquinho de biscuit preto e com o boleador mesmo eu ajustei essa bolinha no buraco que a gente fez.
Aí na parte de trás eu fiz duas pontas com o biscuit vermelho e eu encaixei, né? Porque ele tem essa parte no terninho dele que fica caída mesmo, como vocês podem ver aí no vídeo. Se estiver gostando, deixe o seu like, se inscreva que eu posso fazer muita coisa. E me acompanhe nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é polvoazul.art, que lá eu faço enquetes das coisas que eu posso estar trazendo aqui pra gente. É nóises! Aí aqui na parte do rostinho dele, o meu rostinho já secou um pouquinho. Eu fiz duas cobrinhas bem pequenininhas pra mim dar um volume na sobrancelha dele, né? Ele não tem sobrancelha, mas vocês entenderam. Só pra ficar um pouquinho com mais cara de Jack, senão ia ficar muito liso e muito oval. Aí eu coloquei ali, agitei certinho. E depois, por causa de um erro meu, eu coloquei um pouquinho mais de biscuit, eu fechei aquele buraquinho que eu fiz. Coloquei mais biscuit na parte do nariz dele e refiz o buraquinho. Aí agora, com o meu gorrinho um pouquinho mais seco, eu coloquei a bolinha de novo e fiz algumas marcações para ficar parecendo algodão. Em si o nosso jack já estava pronto, então agora eu tirei ele da base, tirei a fita adesiva. Passei Super Bonder na base de MDF que eu comprei, no caso, tinha acho que 1 centímetro essa daí. E passei Super Bonder. Depois com o biscuit branco mesmo eu fui preenchendo para dar um pouquinho, criar um pequeno cenário de neve, né? Aí eu colei, eu passei o Super Bonder para ficar coladinho certinho, senão depois o biscuit quando encolhesse ele poderia sair e deixar a base de MDF por baixo. Depois eu tirei a fita adesiva, peguei o arame que sobrou e eu cobri ele com esse biscuit que a gente fez, né? Que a gente colocou na base de MDF. Ali eu dei uma pequena entortada no pé esquerdo dele, porque eu queria que ali embaixo em si eu vou colocar uma abóbora, então eu tive que deixar um pouquinho de espaço ali. Essa técnica é super boa para você, tipo, tá fazendo as suas peças, deixar ela com equilíbrio e dá super certo. E com o biscuit mesmo eu cobri o arame que ficou sobrando, como vocês podem ver aí no vídeo. Depois disso eu fiz uma pequena bolinha de papel alumínio, eu preenchi ela com o biscuit vermelho, que é pra gente estar fazendo um saco de Papai Noel. Não tem muita dificuldade nisso, tá? É super simples, só você cobrir e deixar uma ponta solta, uma ponta aberta. E com uma estequinha eu fiz algumas marcações de tecido, como vocês podem ver ali. Eu coloquei do ladinho do Jack. Depois eu peguei um pouquinho de biscuit marrom para mim tá fazendo um pequeno cordão, né, um lacinho. Que é só você colocar na ponta desse saco de Papai Noel. Quer dizer, circulando esse saco de Papai Noel. Eu peguei um pedacinho menor de biscuit e eu coloquei ali pra bem ali nesse X do nosso saco pra tá fazendo tipo como se fosse um laço, sabe? Quando a gente faz um laço nas coisas. Aí agora, como a minha mão não tava colada, eu pude tirar. Então eu peguei um pouquinho do biscuit verde e fiz um pequeno quadradinho, né? Um retângulo bem pequenininho, que é pra mim tá fazendo uma caixa de presentinho. Aí você pega a mãozinha sua, já vai testando na mãozinha pra ver se cabe, se fica certinho. A minha deu certo, então tava ótimo. Aí eu peguei um pouquinho de biscuit vermelho. Eu fiz algumas partes fininhas, né? Algumas cobrinhas bem finas e coloquei em todos os lados dessa caixinha que a gente fez, para em si ser o laço, né? O laço da caixa de presente. Depois com o biscuit verde eu fiz uma outra cobrinha e eu coloquei em cima, numa das pontas dessa caixinha, para parecer a tampa da caixa, sabe? E com o biscuit vermelho de novo eu preenchi essa tampa da caixa para fazer o nosso lacinho. Para fazer o nosso embrulho, vamos dizer assim, né? Depois daquilo eu peguei um pouquinho de Super Bonder e eu colei a mãozinha já, tipo, colei na mãozinha dele essa caixinha de presente. E com o biscuit vermelho eu fiz um pequeno laço. É só você pegar uma cobrinha de biscuit e fazer
um símbolo do infinito e deixar com duas pontas soltas. Aí eu coloquei ali em cima. Depois eu fiz uma outra caixinha um pouquinho menor com um biscoito verde e o vermelho, que eu vou estar colocando bem ali naquela ponta do saco de presente, sabe? Para como se fosse um presente saindo, escapando do saco. É só fazer a mesma coisa que você fez no primeiro. Aí agora eu peguei um pouquinho do biscuit amarelo, que eu vou estar fazendo pequenas abóboras. Vou fazer abóbora simples, eu fiz uma bolinha de abóbora e com alguma estequinha eu fiz algumas marcações para parecer uma abóbora, sabe? Eu peguei um pouquinho de biscuit branco e eu coloquei por cima dessa abóbora. Eu puxei algumas partes, algumas pontas do biscuit branco para parecer um pouquinho de neve, como se a neve tivesse acumulado ali em cima. Eu fiz uma outra abóbora do mesmo jeito que eu fiz a outra, que eu vou estar colocando ali do ladinho da primeira que a gente fez. Só que para essa eu fiz um gorrinho, eu fiz um gorro pequenininho, peguei um pouquinho de biscuit verde, fiz um gorrinho, coloquei em cima da abóbora. E com o biscuit branco eu fiz as pontas, as partes que tem de algodão no gorro. Com a estequinha eu fiz algumas marcações, alguns furinhos para representar um pouquinho do algodão. Do mesmo jeitinho que a gente fez o primeiro do Jack. Aí depois eu peguei um papel alumínio, eu fiz tipo uma coxinha, que no caso eu vou fazer uma pequena árvore de Natal. Eu cobri ela com o biscuit verde, enrolei certinho, que ficou um pouquinho pontudo, mas tudo bem. E com uma esteca meia lua, de cima pra, quer dizer, de baixo pra cima, eu fui marcando pra fazer como se fosse as folhas, né? Você faz de baixo pra cima até a parte de cima. Se você não tiver, você pode pegar um canudinho, cortar esse canudinho pra ficar meio meia lua assim e ir fazendo. É bem simples fazer isso. Como vocês podem ver aí no vídeo, o que eu disse pra vocês. A minha ficou muito pontuda, então eu tirei um pouquinho da ponta, mas tudo bem. E com o Super Bonder eu já colei onde eu queria, eu colei atrás dele. Depois disso eu fiz várias bolinhas com o biscuit amarelo, vermelho e um pouquinho do verde para representar as bolas de uma árvore de Natal, aquelas bolinhas decorativas. Na parte de cima eu não coloquei uma estrela, eu fiz uma pequena abóbora, bem pequenininha. Porque o Jack ele também representa um pouquinho do Halloween, né? Ele representa o Halloween, mas ele também tem um pezinho no Natal. E eu fiz uma pequena abóbora que eu coloquei na ponta dessa árvore. Depois com o biscuit preto eu fiz pequenos fios, para ser aqueles fios de pisca-pisca, sabe? A única coisa que eu fiz foi colocar ao redor dessa árvore. Me desculpem pela mão suja, por mais que eu tente, ela sempre fica suja. Mas é coisa que acontece, eu tenho certeza que todo mundo fica com a mão suja quando tá fazendo artesanato. E depois eu peguei um pouquinho mais de biscuit branco e eu fiz algumas
alguns relevos, assim, sabe? Fiz algumas bolinhas, amassei, só para que essa superfície de neve não fique totalmente lisa, mas que ela tenha alguns relevos a mais também. Bom, já estava pronto o nosso jack, aqui eu comecei a pintar. Eu utilizei o giz pastel, mas você pode estar utilizando maquiagem dessas cores ou até mesmo tinta. Eu peguei nessa etapa inicial o cinza e utilizei nas partes brancas para dar uma pequena diferença, fazer um sombreado e trazer um pouquinho mais de vida para nossa arte. Utilizei um pincel de seda macia, bem fininha. E o pincel é rosa porque eu comprei um kit de pincel e ele veio rosa. Eu adorei. E se é só você pegar todos os contornos dessa peça e ir sombreando. Utilizei na cabeça dele, na barba dele, para não ficar totalmente branca. Só para fazer um sombreado e trazer um pouquinho mais de vida para nossa peça mesmo. Agora eu vou fazer um sombreado nas abóboras utilizando um laranja, o giz pastel laranja. Como vocês podem ver aí, fiz um sombreado, né? Tipo, nos contornos de toda essa abóbora. Caso caia giz pastel em outras partes da peça, como ali na neve, é só você passar um cotonete um pouquinho umedecido, que ele já sai. Ali pra parte do saco do Papai Noel, eu utilizei o vermelho, que é um vermelho bem clarinho, e um marrom um pouquinho vermelhado, é um pouquinho uma cor argila, e fui passando ali no contorno, sabe? Eu misturei as duas cores e eu passei em todo o contorno desse saco de Papai Noel. Mesmo que pela câmera talvez não seja tão visível, quando você pega a peça na sua mão, você consegue ver um pouquinho da diferenciação das cores. Eu também utilizei essa mesma cor um pouquinho no Jack. Eu peguei um pouquinho do rosa, do giz pastel rosa, só pra mim fazer uns pontos de luz na roupa, assim como no saco de Papai Noel, que é a parte mais brilhante, né? Quando a gente vai fazer um sombreado, a gente sempre trabalha com a cor mais escura e com a cor mais clara. Depois eu peguei um pouquinho do branco, também utilizei para fazer um pouquinho de luz, que fica um pouquinho visível, acho que vocês conseguem ver aí, que dá uma diferenciação legal para nossa peça. Depois com um pincel fino e tinta preta, eu remarquei o buraquinho do nariz. Eu pintei um pouquinho o olho, a parte escura do olho dele.
E com a tinta preta e um pouquinho de água, a gente pode passar nessa marcação da boca dele. E mesmo que manche, tudo bem. Que você pode pegar um cotonete, que daí e passar um cotonete um pouquinho umedecido, com um pouquinho de água, para tirar onde a tinta em excesso, né, que marcou um pouquinho a peça. Vocês verem ali no dente, fica certinho as marcações do dente, a tinta fica exatamente na marcação do dente e da boca, e do nariz também. Ali eu pintei a bota, né, que eu falei que eu ia pintar. Claro que vocês podem ter feito essa bota já com o preto e talvez não precisava nem pintar. Aí com o pincel fino e a tinta preta, eu fiz as marcações dos dedinhos do Jack. Ali, como não tava colado, eu peguei o Super Bonder e eu colei os dois pés dele. E para dar um pouquinho mais de estrutura, para deixar um pouquinho mais firme, vamos dizer assim, eu colei a perna dele com o saco do Papai Noel, que daí daria mais firmeza. Depois eu peguei um pouquinho de um verde mais escurinho, só para mim passar na caixa de presente, no gorrinho de Papai Noel e fazer um sombreado, assim como na árvore de Natal também. Olha como que fica a diferença de um pouquinho de cor a mais dá um visual totalmente diferente para nossa peça. Eu passei um pouquinho desse sombreado também ali entre a tampa da caixa de presente. E para finalizar, eu percebi que meu Jack tava um pouquinho fino, a perninha dele, então peguei um pouquinho mais de biscuit e só fiz um pequeno preenchimento ali, para deixar um pouquinho mais proporcional, porque tava bem fininha essa perna. Eu arrumei ali a parte de trás, que não tava bem ligado, tava com algumas marcações. E na árvore, com o biscuit preto, eu arrumei um pouquinho desses fios, que esses fios estavam um pouquinho feios, estavam um pouquinho nada a ver, né? Tava meio jogado. Então eu consertei. Nada que mate a gente e erros acontecem. Sempre muita atenção nas suas peças para que o resultado fique incrível e você se orgulhe. Então é isso, gente. O nosso Jack ele já tá pronto. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Se ficar alguma dúvida ou vocês não conseguirem fazer alguma coisa, algum questionamento, vocês podem me mandar no Instagram que tá aparecendo aí na tela para vocês, ou deixar aí no comentário que eu vou estar respondendo vocês. Me sigam nas redes sociais, que é polvo.azul.art, que lá eu também faço enquetes perguntando o que eu posso trazer para vocês, o que eu posso estar passando para vocês aqui, e principalmente em vídeo, que fica mais fácil pra gente. E também vocês vão ficar mais próximo do meu trabalho. Enfim, é isso. Um abração do Luiz. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer de verdade. Se conseguirem, me mandem uma foto. Enfim, Feliz Natal, gente. Feliz Natal, um ótimo fim de ano para vocês. Um abração do Luiz e até a próxima.